Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio de hoje, a gente tem dois motivos para comemorar. Primeiro, porque esse é o episódio 70. A gente já está na terceira temporada do podcast Por Trás da Mídia. E aqui, vocês que nos acompanham, já viu que tem muita coisa de qualidade. Aqui a gente já falou sobre igualdade racial. Tivemos série, porque podcast não pode ser muito longo, e aí a gente criou a ideia da... Não criamos, né? Mas colocamos aqui as séries para poder se aprofundar mais em temas importantes como segurança pública. Falamos também sobre a questão da insegurança alimentar. Então, episódios muito bons que estão disponíveis no nosso canal lá no YouTube e também nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e tantas outras. E hoje, além dessa edição comemorativa, a gente vai falar de um dia muito especial para todos nós, que é o Dia do Jornalista. Então, o tema do nosso programa hoje, do nosso episódio 70, esse episódio que é comemorativo, é jornalista, a glamorização não reflete a realidade vivida. E para a gente bater um papo massa aqui, convidamos uma pessoa que é muito especial, tanto para mim quanto para Tiago Paulino, que é o produtor do nosso programa também, e que vai nos acompanhar nessa entrevista hoje, que é o João Augusto Freire. Olha, quase que não sai. João Augusto Freire, não é isso, João? Isso, João Freire. Quase que eu erro sobre o nome do cabra, né? João, bem-vindo ao podcast Por Trás da Mídia. Muito obrigado e assim agradeço inicialmente o convite, né, e participar dessa edição especial, especialmente com vocês que os tratos não têm admiração só como amigo, mas como profissionais, pessoas capacitadas, pessoas que expõem o jornalismo, que discute ainda o jornalismo, e a gente ainda precisa muito discutir jornalismo, especialmente no momento em que a profissão atravessa momentos turbulentos, que podemos discutir no decorrer da... Legal. Legal. Tiagão, também bem-vindo. Mais uma vez aqui, me dando uma força aqui no podcast Por Trás da Mídia, ele que está sempre por aqui. Aqui, pessoal, é a sede da produtora Audiolibre, né? Então, a Audiolibre aqui, ela produz libras, podcasts, e também estamos iniciando aí a produção de audiolivros. Então, é uma parceria que nós temos com a produtora Audiolibre. E como, né, jornalismo independente que a gente faz, e jornalismo independente não se faz sozinho, se faz coletivamente, já começo aqui, antes de passar a palavra para Tiago, solicitando aquele apoio, né, que é importantíssimo para a gente continuar construindo um jornalismo dinâmico, independente, de qualidade. Então, se você ainda não segue as nossas redes sociais, siga-nos lá, né? A gente está no Instagram com o @podcast Por Trás da Mídia, no Twitter com o @Por Trás da Mídia e no Facebook com o @podcast PTM. Tiagão, bem-vindo mais uma vez ao podcast Por Trás da Mídia. É muito bom estar aqui nessa mesa do podcast, né? E ainda mais com o João, que é um jornalista que eu respeito muito, né? Quando eu cheguei no meu começo de carreira, né, ele já estava um tempo já na redação, então passava sempre nos bons papos críticos e divertidos, né, um pouco da sua experiência. Então é uma honra estar aqui nessa mesa e também discutir um tema importante, né, jornalismo nos novos tempos, né, e esse mito do glamour e do que é realidade é uma ótima pauta para render uma boa conversa. Legal. Ô, João, me diz uma coisa, o jornalismo, ele surgiu em sua vida aí de forma acidental ou foi premeditado? Olha, é engraçado, na minha família não tem ninguém jornalista, ninguém com vocação de jornalismo. Foi uma questão que, às vezes, eu não diria que um acaso, mas que eu já tinha feito vestibular, na época era vestibular no Enem, como é hoje, a gente eu fiz para economia, para direito no meio de ano, no final de ano, né, que era o da Universidade Federal, não consegui. E aí eu fiz para a UNIT, para o curso de Comunicação Social e Jornalismo, que era no meio do ano, e assim fui aprovado. E daí foi aquela coisa, fui aprovado. E daí que eu morava em Estância, né, a 70 quilômetros de Aracaju, trabalhava em Estância, vivia em Estância, e assim, não tinha muitos recursos também para bancar a faculdade de jornalismo. Mas eu não me amedrontei. Eu digo, olha, eu vou. E consegui fazer a matrícula, fiz todo o curso, que na época era Crédito Educativo, hoje é FIES. Né? Que é o financiamento, né? Isso, foi através do crédito educativo que eu cursei basicamente toda meus 4 anos e meio de faculdade. E daí, assim,
Eu fui me interessando pela profissão. Eu sempre gostei de ler, eu sempre fui curioso, eu sempre fui... Jornalista que não gosta de ler não dá certo, né? Se você não gosta de ler, não adianta. Já é um passozinho. Você ter no jornal, você ser um leitor, você ser atento ao que está acontecendo na sociedade, ao que está acontecendo no seu dia a dia. Você tem uma visão crítica. Às vezes, visão crítica não é criticar tudo. Visão crítica é você ter uma concepção, você discernir o que é... não, isso aqui, assim, tá errado, mas o que é que pode ser corrigido, o que não pode ser corrigido? E aí foi maturando. Eu tive bons professores na universidade também. Eu tive Carlos Brito, foi meu professor de ética, Marcos Cardoso foi meu professor também. Boas referências. Agora, assim, não era fácil. Eu trabalhava o dia todo na instância, vinha no final da tarde, às 17 horas para cá, né, estudava, voltava, chegava por volta de meia-noite. No outro dia continuava a rotina, estudava, voltava. Né? Foi. E especialmente quando ainda tinha dia de sábado, algumas atividades na universidade. Você que ia descansar, você tinha que vir fazer esse trabalho. Então, assim, foi uma relação que foi crescendo, começou assim, despretensiosa, e hoje eu acho que não me caberia em outra atividade, né? E você também chegou a estagiar em algum lugar ou já se passou a ir cursando e depois foi trabalhar direto? Isso, porque infelizmente ainda não era assim necessário, não fazia, eu acho que hoje faz parte da grade fazer o estágio. Não, a gente era ali, maturado, e depois você ia já, né, fazendo aquele jornalzinho da universidade, que foi uma... Dando uma prática mais. Foi uma prática, foi tipo o estágio que precisava ter, mas dentro de uma emissora não tive a oportunidade e também não tinha como, era muito complicado. Em relação a... Eu passo já para você, Tiagão, para você... Vou puxar primeiro aqui em relação aos trabalhos, né? São quantos anos já, João, de profissão aí, de pós-formação? É algo em torno de 30 anos. Fazendo revisão no Jornal da Manhã. E, enquanto isso, eu continuava trabalhando à distância, eu ficava indo e vindo, porque não dava ainda eu tinha que ir me desligando aos poucos do meu trabalho, que eu não tinha como abandonar de vez. Se manter aqui com o jornalismo, isso, né? E também não tinha como abandonar o trabalho lá. Aí surgiu também a oportunidade de fazer as matérias de polícia do Jornal da Manhã, porque... O editor, ele teve uma situação lá, um problema, e aí eu tive aí, não, me ofereceram, eu estava querendo, eu estava ávido para fazer jornalismo, já estava fazendo, aí fui. Depois eu fui para a revisão do jornal Sinforme. Eu comecei na revisão do jornal Você começou na revisão quando o cara ter familiaridade com o texto mesmo, com a escrita, isso. Né? Então, a revisão já é uma boa escola de escrita, né? Você tinha que estar lá atento, olhando, corrigindo os textos. E assim, na época, como o jornal era diríamos assim, ele era feito a mãos. Ele não era uma coisa como é hoje. Tecnológica. E eu acompanhei e vi o quanto a tecnologia ajudou o jornalismo e quanto a tecnologia tirou emprego, não de jornalistas. Ela contribuiu muito para o jornalismo, como em muitas situações. E ela foi tirando emprego, porque antes o jornal feito à mão, um jornal feito mastigado, tinha tinha diversas copy desk, você funções, fazia matéria numa máquina de datilografia, né? Eu já estava acabando esse período também, mas eu peguei esse período. Você datilografava fazendo um texto, chegava para um copy desk, e ele chegava lá, transcrevia e botava, porque diagramador definia, olha, aqui é a coluna tal, portanto, de título, coisa e tal, e aí você tinha que fazer título do tamanho que o diagramador mandou, deixar o texto do diagramador mandar. Porque o cara montou tudinho ali, você tem que adequar o que você fez, né? Isso, aí para caber na página, né? Isso. Aí volta para o revisor, olha, às vezes o cara escreveu errado, aí corrige, volta, depois... O cara cola tudinho no papel. Nessa época, pessoal, a fotografia era analógica também, viu? Então a galera ia, fotografava, voltava para revelar o negativo, fazia as cópias, contato, para poder escolher lá. Escolher e depois... que foto era que queria, se estava bom. Se ficou ruim, aí no final da noite você não tinha... Ô, João, a gente sabe que tem essa coisa quando você faz a faculdade de jornalismo,
pelo menos no meu caso, a maioria dos amigos que eu tenho, família e tudo mais, pô, vai para a TV, vai para a Globo e tal, veem o jornalista como profissional especificamente de TV, sendo que na profissão tem diversas funções e a gente vai se adequando, né? Você acredita que há uma glamorização dessa profissão que é tão importante? Tem muito coleguinha de salto alto por aí? É uma situação interessante. Vamos supor, eu, por exemplo, começo a fazer jornalismo em instâncias. Porra, por que você está fazendo jornalismo? A que instância você não tem o que fazer? Vai trabalhar na Folha Trabalhista, que era um jornal semanal, que era distribuído gratuitamente. Não, vou fazer jornalismo para fazer jornalismo. Eu tinha também essa concepção, que ele não seria em instância o local. Aí daí, naturalmente, você com os colegas, todo mundo pensa na televisão, em aparecer na televisão. Acho que o princípio de quem começa a estudar, de quem acha que o jornalismo se atém a estar aparecendo na televisão, na tela da TV. E o jornalismo, ele assim, na tela da TV é a menor parte, quando você olha toda a circunstância da profissão. Tudo que foi elaborado para sair aquilo lá na TV, né? Acho que a notícia vai passar da apuração, né? Tudo até chegar na TV, tudo Isso, até chegar na telinha, passou por muita monte coisa de gente, aconteceu. passou por muita situação. Eu prefiro os bastidores, eu prefiro conhecer todo mundo e ninguém me conhecer. Eu não me incomodo em determinadas pessoas e muita gente não me conhecer. Eu até gosto, porque me preserva. Porque mantém a minha... Porque um dos problemas é quando o jornalista quer aparecer mais que a notícia, né? Isso. Mas eu queria te dizer que você vai para o YouTube, viu? Hoje você vai para o YouTube, viu? A partir de hoje, eu tenho certeza que... Esse é João Augusto e tem umas histórias massas que a gente vai falar aqui ainda. E, infelizmente, também, vamos supor, de uma turma, eu vou botar minha turma, que estudou, que começamos tudo estudando, começavam com umas 40 pessoas, 50 pessoas. Hoje eu vejo pouquíssimas. Agora, o que eu gostaria de dizer com relação à glamorização hoje está na blogueirice, né? Desculpe, não é de forma pejorativa, é ser blogueiro. E isso não é nem, às vezes, não precisa nem ser jornalista. Porque o que é que acontece? Você se torna um blogueiro, você se torna uma pessoa que começa a ter muitas curtidas, né? Muitas visualizações, Esse pessoal, de alguma forma, ele tira do comercial normal, de um meio de comunicação que é formalizado, de um jornal, de uma emissora de televisão, de uma emissora de rádio, a propaganda que a pessoa fazia. Porque, assim, veja... Você fala no sentido de publicidade. De publicidade. Certo. Você imagina... Aí, assim, isso não é jornalismo, mas é glamuroso. As pessoas... Vamos explicar para a galera por que não é jornalismo, acho que é importante dizer, Isso, né? não é jornalismo porque, assim, são pessoas que, apesar, algumas de jornalistas, outras não são, elas não fazem o jornalismo, elas divulgam uma coisa, elas falam sobre determinadas coisas. Não emitem opiniões, né? Isso, elas omitem, na verdade, o que elas acham, o que elas mostram, o que é interessante para aquela. Aí, vamos supor, o dono de uma loja manda um presente. E assim, não estou condenando que se faça, que não se faça. São formas de comunicação, mas... Mas, Tiagão, antes de você continuar rapidinho, só para poder ficar claro, pessoal, há um processo do fazer jornalismo, né? Então, tem a apuração, você vai falar sobre um tema, você precisa ouvir, se alguém foi denunciado, por exemplo, você precisa ouvir as duas partes. Para esse podcast hoje aqui, né, além de conhecer João Augusto, que a gente já conhece há algum tempo, o nome correto dele eu precisava citar e quase errei o Freitas, mas pela pronúncia. Os dados, por exemplo, que eu vou apresentar aqui, mostram realmente que essa glamorização não reflete a realidade vivida, porque tem muito jornalista depressivo, ganhando mal, a terceirização, né, arrebentou, né? Então, vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso aqui. E vocês sabem que aqui no YouTube, o episódio ele não vai completo. Aqui só vai ser um trecho. Agora, nas plataformas de áudio, é que a gente vai ter outros depoimentos, que vai ter mais esses dados lá para que vocês possam ver como é o fazer jornalismo também. Mas aí, voltando para Tiago aqui agora. Não, eu só queria reforçar isso que o João disse, né, João? E deixar claro para quem está fora do balcão, fora da profissão, né, que o fazer jornalístico é uma coisa específica e técnica também, né? Então,
você pegar uma informação, checar essa informação, apurar, tentar ver os ângulos possíveis e, principalmente, olhar o contraditório dessa informação, né? Isso requer trabalho, requer esforço, não é algo simples, né? Então, o jornalismo, existem várias formas de você tratar a informação, dando a notícia. Inclusive, você pode contar uma história, né, com um ângulo específico, um ângulo diferente, mas tem que sempre buscar esse trato responsável da informação, né? Então, aí a partir disso que eu digo, por que o jornalismo ainda é necessário, João, nos dias de hoje? O jornalismo... E também porque ele incomoda tanto. É muito necessário justamente porque o princípio do jornalismo, ele se faz presente até hoje na sua origem, na sua base do que é. O que é jornalismo? Jornalismo é quando você apura uma informação, quando você busca especialistas para falar, quando você tem números, tem dados. Boas fontes. Naturalmente que você tem que é necessário, né? Sem fonte você não faz jornalismo. Fontes explícitas e fontes que não preferem não aparecer. Então, assim, tudo que não é apurado, tudo que é jogado, não é jornalismo. Jornalismo é apurado. Jornalismo tem 2 lados sempre, 3 lados, 4 lados. Não é o que muito se faz, né? As pessoas confundiram na rede social a informação de jornalismo. Jornalismo dá uma informação, mas ela dá uma informação apurada. A informação pela informação, a rede social dá hoje. Estamos aqui, eu coloco aqui, aconteceu isso, pronto. Aquilo é uma informação. Se coloca muito desinformação. Não é também, isso. né? Então, mas hoje, vamos supor, depois que se descobriu o poder de manipulação que as redes sociais têm, as pessoas até muito bem produzida. As pessoas desinformam muito bem produzida, que às vezes você gera muito trabalho. Tanto que a desinformação, a mentira, né? Eu não gosto de falar fake news, eu gosto de dizer a mentira de uma forma... No popular, né? Elas fazem... Tanto que se construíram, vamos supor, os grandes meios de comunicação, eles criaram a checagem. Seus meios de checagem. Aquilo... Você vê, que desespero. Você vê, criar um departamento, você criar setores dentro das grandes meios de comunicação, ou até fora, tem agências que fazem isso, fora dos meios de comunicação, para checar dados que são divulgados. Porque a mentira ganhou uma força tal que, assim, a pessoa conta uma mentira, e a mais perigosa das mentiras, ela vem por meias verdades. Sim. Que é justamente onde consegue onde a adesão. Confunde, né? onde ela pega pessoas. Não, mas realmente, isso aqui aconteceu, mas aí... Tira do contexto para poder, né? Você começa, vem enveredando pelos caminhos por onde você quer chegar, para incutir a mentira na cabeça e fizeram até uma pesquisa de pessoa. Por que as pessoas acreditam tanto em notícias falsas, né, em mentiras, né? E essa pesquisa justamente mostra o seguinte, porque as pessoas não querem informar, elas querem reforçar a sua opinião. Isso que muitas vezes e acontece, pessoas se dizem analistas, e muitas eu me divirto, até leio e digo, não, isso aí não é análise, isso é o que você quer que aconteça. Né? É a mesma coisa de eu chegar e fazer uma análise, eu não vou ser imparcial, fazer análise onde eu queira que o meu time seja o campeão. Assim, eu vou criar circunstâncias onde aponte que meu time é o melhor, que ele sofreu isso, mas não reflete uma análise. A análise é uma coisa muito mais profunda. Você fazer uma opinião de forma embasada é diferente de você. E, às vezes, as pessoas até se embasam, já vi opiniões que você olha, lê, e disse, poxa, a pessoa até pesquisou, mas o que ela queria dizer era desconstruir, sei lá, a imagem de uma vacina. Ela quis desconstruir a imagem de um tratamento. E isso acontece também. A pessoa vai lá, pega uma coisa, uma história aqui, outra acolá. Por exemplo, nessa história que eu lembro bem,
Durante a vacina, aí, a vacina matou e quem lê o livro, o livro do Fernando Moraes, que é o Chateau, o Rei do Brasil, o Chateaubriand, em 1930, em 1940, ele fazia coisas que continuam fazendo hoje. Então, assim, só que ele fazia nos jornais oficiais. Ele queria destruir, inventava uma mentira. Disse, olha, esse medicamento matou uma pessoa em tal lugar. Que antes, com relação a reputações, antes existia essa questão da desinformação, que chamam fake news, para desconstruir pessoas. Hoje se chegou a desconstruir qualquer coisa. Desconstruir uma doença, desconstruir uma vacina, desconstruir um tratamento, desconstruir... Acho que a gente pode até dar como exemplo mesmo, né? O podcast Por Trás da Mídia aqui tem lado, pessoal. É o lado da justiça social e a gente procura fazer também o bom jornalismo, né? Quem acompanha o processo do ex-presidente Lula, você viu quanta coisa foi criada. Primeiro, em relação aos filhos dele, por exemplo, a Ferrari de ouro, dono de Friboi, aquela coisa toda, e criou-se essa imagem de que os filhos eram milionários e tudo mais. Teve a questão do triplex, que o triplex valia 2 milhões, que tinha sido super reformado. Aí a galera do MTST invadiu o triplex na época, eu lembro, e aí fez fotos lá que desconstruía o que tinha sido afirmado, inclusive, lá no meio do processo. Dentro dessa sua história com o jornalismo, né, tem algum fato que você usou esses meios para fazer o bom jornalismo que te impactou mais? Uma matéria investigativa, já que você falou lá no início, teve a questão das matérias policiais, né? Você poderia citar um assim que você, assim, poxa... Sou um bom jornalista, agora fiz isso acontecer através desse esforço, né? Ou algo que foi também... E algo também que pode ter te barrado como profissional, né? Porque eu e o Thiago, a gente teve essa experiência negativa de fazer algo legal e, de repente, na hora que ia ser publicado, não, isso não pode sair, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa sua vivência aí. O jornalismo atua na falha do poder público, na sua maior parte. O poder público falha muito e, por isso, o jornalismo sobressai. Se você consegue uma obra para uma comunidade, que a comunidade estava lá esquecida, ela começa a reclamar, ela começa a ter voz, ela começa a expor aquela situação, e aí o poder público vai fazer em relação à saúde, em relação... porque, assim, são muitas situações que a gente trabalha, que você observa determinadas situações que lhe toca, mas, assim, eu não gostaria, assim, de pontuar uma situação específica, porque, assim... Fique à vontade. São várias situações, assim, por exemplo, a entrevista, aquela entrevista do Floro Calheiros, é uma situação que, assim, ela foi... tem muitas circunstâncias aquela entrevista, não é às vezes como muita gente pensa, sim, mas tem muitas situações. Mas foi agora, ali foi uma entrevista, assim, muito Vamos forte, falar para a galera, né? quem é esse Floro Calheiros? O Floro Calheiros é uma pessoa que se tornou famosa a partir da década de 90 e vem... e acusada de várias situações aqui em Sergipe, como tentativa, né, por último, tentativa de homicídio do desembargador Luiz Mendonça, que era presidente do Tribunal Regional Eleitoral na época, né, que aí foi quando culminou com todas essas outras situações. O Floro era uma pessoa que era no noticiário, dos anos 2000, dos anos 90, ele fugiu de forma espetacular do hospital São Lucas. Fugiu uma vez da delegacia, que ninguém sabe explicar ainda como foi aquela circunstância da fuga da delegacia, da primeira delegacia. E depois, numa outra prisão, ele fugiu do hospital São Lucas pela porta da frente, e com uma peruca e com um jaleco de médico, de enfermeiro, não sei. Aí marca, assim, no final do ano, uma saída que, assim, foi uma matéria que deu uma grande repercussão. Ela saiu em 3 edições do jornal Sem Forma. A entrevista foi feita onde? Não, a entrevista ela tem muita situação. A entrevista ela é enviada por questões mesmo de segurança para todo mundo. As perguntas são enviadas, tem fotos, e depois tem conversas com ele, pessoais, assim. Até tinha se planejado no Pré-Caju, ele vinha até a sede do Sem Forma. Mas, assim, era uma situação de somente eu e o jornalista Fábio Viana sabia.
dentro do Sinforme. Sim, sim. Por Que é um questões sigilo também absoluto de segurança, porque não existe segredo além de quando você expõe. E era uma questão assim que envolvia a polícia, envolvia. Em nenhum momento assim se pensou e não, vamos afrontar a polícia. A imprensa está afrontando a polícia. Não, É fazer jornalismo, né? É fazer jornalismo. Era dar voz a alguém que queria falar e que nunca tinha falado da forma que topou falar assim. Era de forma aberta. Você vai responder o que a gente quer e ele deu da forma assim, vocês vão botar o que eu quero, o que eu fui exposto. Assim, tem situações também muito tristes. Eu sempre lembro de uma passagem de uma criança que estava ocorrendo um problema de cirurgias cardíacas. E a mãe nos procurou. E a gente consegue que o Hospital Cirurgia fizesse a operação dela no coração, coisa e tal, e daí a pouco, uma bela manhã lá, a gente, depois da cirurgia, na expectativa, vai ter a cirurgia. Chega a mãe lá chorando, a criança morreu. Assim... Isso impacta, né? Isso impacta, porque a gente acaba criando uma expectativa, isso, né? porque você luta pela vida, né? A sua luta é pela vida. Mesmo sabendo de todos os riscos que tem. E até Fernando Seixas, que hoje mora aqui em Aracaju, foi uma das pessoas que foi comigo, fez uma foto assim, muito, muito legal dessa criança. Agora, o que me preocupa hoje, eu não sei onde estão os arquivos do Sinforme. Eu até, boa assim, pergunta. Só uma observação. Você vê, o Sinforme hoje é o que Antônio Bonfim queria, e hoje ele não é dono. O Sinforme nunca foi um jornal da esquerda. O jornal sempre foi um jornal onde se abria portas e se abria a fala de todos. Né? Então, eu acho que assim, o Sinforme deu fez um diferencial no jornalismo sergipano e motivou outros. Tanto que todos os meios de comunicação esperavam segunda-feira para se pautarem para a semana. Exatamente. Era uma força muito grande o Jornal Sinforme aqui. Hoje, infelizmente, em PDF não tem muita... E é um jornal de extrema-direita. Ô, João... Assim, é minha concepção com relação aos editoriais que fazem. A gente percebe mesmo esse movimento. Mas não sei se está errado, se está certo, não estou julgando. Aí quem decide é quem consome, né? Quem recebe essas informações lá quem vai julgar lá, né? Mas como jornalista, eu acho que vale a gente dar a nossa opinião, sim. A gente percebe, João, que nesse momento agora, eu queria ver se você se concorda comigo ou se difere isso. A profissão de jornalista, o jornalismo em si, ele está num momento agora de muito ataque, né? De muito, a imprensa não presta, né? Equipes que são atacadas na rua fazendo jornalismo e tudo mais, que eu acho que também passa pela questão da extrema-direita nesse sentido. Você tem 30 anos de profissão. Nesse passado aí, há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, passava por alguns perrengues também ou é só agora que está acontecendo isso? Olha, a imprensa, o jornalismo me incomoda em qualquer período. Antes, era o acusado ou o denunciado que ameaçava mesmo. Não é dizer que não existia ameaça, existia agora. Achava ruim, mas hoje não. Hoje, assim, institucionalizou-se contra a imprensa. Agora, assim, eu vejo um pecado. Quando se começa aquele período de se falar muito das questões do PT, muita gente de concepção de esquerda atacava a imprensa. Mas aí se chega ao poder alguém que motiva a agressão. É alguém que agride os jornalistas diante de uma plateia. E assim, tudo pré-concebido, como faz o presidente Bolsonaro. No seu cercadinho, inclusive, assim, de forma acertada, a imprensa parou. Não tem como você estar num local onde você vai se expor a isso. Hoje em dia, os ataques são de pessoas que acham que podem tudo. Assim, quando você acha que o seu direito de expressão é sem limites, não existe. Assim como você tem que ter limite em obedecer às leis, você tem sua expressão também, seu direito de expressão tem limites. E foi justamente essa questão do direito de expressão, o direito à expressão, que acabou com o diploma de jornalismo, que o STF entendeu erroneamente e cometeu um grave erro em acabar com o diploma de jornalismo, com base como se nos meios de comunicação as pessoas não tivessem liberdade de expressão. Existe uma diferença muito grande. A técnica de uma matéria, a técnica do jornalismo é uma coisa. A opinião é outra, justamente diferente. E aí,
o Supremo confundiu alhos com bugalhos e nos deu esse esse mau gosto de acontecer o que aconteceu. Ainda se contrata pessoas formadas, ainda existem universidades. Mas eu não sei se isso vai durar ainda muito tempo, de pessoas da academia formadas em jornalismo. Não, porque, assim, quem quer informação, ela sabe também onde buscar. São os meios de comunicações normais. Então, nos jornais, no rádio, na televisão, em sites de jornais, de televisão. Ela sabe quando ela quer informação. Agora, sim, quando ela quer ir num blog desses que tem por aí, que o cara pega, aconteceu isso, aí pum, joga lá. E aí você quer dar a opinião sobre aquilo, que chamam hoje muito da questão de você opinar para ofender, para cancelar, né? Que isso, a cultura do cancelamento foi um dos episódios, inclusive, que a gente abordou aqui, né? Isso. Que aí a pessoa... E também, aí confunde o que é cancelamento. Ora, você não pode chegar e defender o nazismo e entender que isso é liberdade de expressão. É liberdade de expressão, ele pode pensar aquilo, mas não pode defender aquilo porque é ilegal. A liberdade plena que muita gente... Então, vamos... Liberdade de matar, eu não gosto de você, vou lhe matar. Eu tenho liberdade de lhe matar. Não existe uma lei, lhe regra. Você não pode andar no carro sem cinto de segurança. Não vou usar cinto de segurança. Vamos acabar com o cinto de segurança porque eu não me sinto bem, é minha liberdade de andar sem cinto de segurança. E são as leis, né, João, que asseguram a gente viver em sociedade. Isso. Se não houver um regramento, um regramento de onde cada um pode chegar, não vai... cai na barbárie. Cai na barbárie. Isso, E eu acredito muito, sabe, João, lembrando que você falando aqui, o jornalista ele tem duas grandes qualidades, sabe? E que ela perpassa um tempo, até hoje, né? A primeira é a responsabilidade pela informação. Né? Por mais que você seja um jornal de bairro, que tem um grupo de 100 leitores ou 10 leitores, ou você seja um youtuber que tem 10 milhões de views, todos os dois têm responsabilidade com o que coloca ali, claro. Informação. E a segunda é uma coragem cívica, né? Porque para você confrontar um prefeito, para dizer que aquela obra, de fato, não vai trazer benefício, ou que aquela obra não está sendo executada, você precisa ter uma coragem cívica, né? E, às vezes, o que acontece? Como a gente tem um volume de informação muito grande e a pessoa fica atrás da tela e não vai para o mundo da vida, né? Checar, observar tudo, isso acaba tendo um certo prejuízo também. E a própria questão do algoritmo, de a pessoa sempre estar na sua bolha, né? Então, alguém que incomoda ela, entra nessa bolha e ela exclui, né? Isso não é saudável para a democracia. O papel do jornalista é incomodar, de certa forma, né? E tem até uma frase que diz o seguinte, olha, o jornalista tem que incomodar. Se não for isso, é publicidade. É uma brincadeira que se fala muito. Pegando um gancho desse do que você classificou, o jornalismo, na minha visão, eu sempre digo isso às pessoas, o jornalismo é um servidor da sociedade. João, estamos chegando ao final da nossa entrevista, muito boa, né? Esse episódio 70 com você. Queria agradecer mais uma vez. Então, tem motivo para a gente comemorar nesse dia 7 de abril, o Dia do Jornalista, não é isso? Nós não temos motivos para comemorar financeiros. Eu vou aproveitar a sua deixa aqui. Nossa, nós não temos motivos financeiros para comemorar. Para fazer o jornalismo nos meios de comunicação, especialmente Sergipe, onde nós acompanhamos aí os jornais passando por certos jornais impressos com imensas dificuldades. Se não é assessoria de imprensa, eu não sei onde estaria a nossa profissão. A assessoria de imprensa hoje emprega muita gente que está fora do jornal, né? Que está fora do rádio. O rádio tem seu público também, tem os radialistas. Com relação à profissão, aos desafios profissionais, o jornalismo vai ser eterno. A Universidade Federal de Santa Catarina fez uma pesquisa com 7.000 e poucos entrevistados, né, e traçou um perfil do jornalista brasileiro o ano passado, essa pesquisa. E vou citar apenas um dado aqui dessa pesquisa, o restante vai estar
lá no podcast, lá no Spotify e nas demais plataformas de áudio, né? 45,8% de todos os entrevistados, desses 7 mil e pouco, trabalham sob o regime CLT. E a renda média de 60% deles é abaixo de R$ 5.500. Fora a questão da precarização, né? Freela, sem contrato e tudo mais, que isso está tudo na pesquisa lá. Eu acho que é bem interessante. E é nacional, não é uma situação de Sergipe, é uma situação nacional da nossa precarização profissional. Em relação à precarização, eu vou citar isso também lá no podcast, passa também por esse movimento que foi feito de 2016 para cá, né? Então, a nova reforma trabalhista, a precarização do trabalho todo. Então, esses dados dessa pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina apontam também, né, com precisão essa questão da precarização da nossa profissão a partir de 2016, que afunilou bastante essa questão dos direitos trabalhistas. Mas, João, eu vou encerrar a nossa... Muito obrigado mais uma vez, obrigado ao Tiago também, né? Eu vou encerrar com uma frase do doutor em comunicação José Christian Góes, né? O nosso Christian aqui também, né? E Christian, ele foi entrevistado no programa 17, né? No episódio 17, lá em 2020, quando a gente falou sobre o papel da imprensa na cobertura dos eventos políticos. E ele disse o seguinte: fora do compromisso com a verdade, com a defesa e promoção da vida, não há jornalismo, né? Então, que todos os jornalistas reflitam sobre essa frase aí nesse dia e continuem defendendo o bom jornalismo, a prática do bom jornalismo e defendendo a vida, né? Que é o que mais importa. Então, o podcast Por Trás da Mídia, o episódio 70, esse episódio comemorativo pelo Dia do Jornalismo e pelo fato de ser o episódio 70, né? Que a gente ralamos pra caramba ao longo desses 2 anos e pouco aí para construir o podcast Por Trás da Mídia. Como eu falei no início, é uma construção coletiva, então a gente precisa muito do seu apoio, de continuar curtindo, compartilhando, né? Se puder doar financeiramente para a gente, também a gente aceita muito. O nosso Pix é o 02 691 767-0001-30, né? Vai estar aqui embaixo para que você possa ver. Qualquer valor que chegar já ajuda aqui a passar para a Audiolibre, que é a nossa parceira que produz o podcast Por Trás da Mídia, e também a campanha de financiamento coletivo que nós temos lá no site Catarse. Então lá você bota lá buscar podcast Por Trás da Mídia, que você pode adotar uma cota a partir de R$10, qualquer valor a partir de R$10. Se for a partir de 20, a cada 3 meses você recebe uma caneca bem bonita, personalizada, com uma das nossas capas. Então continue apoiando o jornalismo independente e de qualidade. A gente espera você até o próximo episódio. Até lá!